Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao Tarô das Encruzilhadas. Eu me chamo Thiago e venho trazendo para vocês mais uma leitura geral e temporal aí para direcionar, guiar, orientar e entreter vocês nessa jornada, na caminhada espiritual de vocês. Tudo bem? Alguns avisos antes de começar a leitura. É uma leitura geral e temporal, então não ressoa com todo mundo, peguem só para ressoar. Não é uma leitura focada em nenhum signo, então se cair aqui na mesa, não usem como como único fator para decidir se a leitura é para vocês ou não. Se a leitura não ressoar com vocês, não forcem nada, joguem ao universo que não ressoar, tá bom? E é isso, na descrição vocês encontram aí o meu Instagram, o Instagram aqui do canal, onde tem mais informações sobre como fazer leituras particulares comigo aí, para quem quiser com tarô e baralho cigano. Peço que comentem, deixem o like, se inscrevam, ativem os sininhos aí para receber as notificações. E é isso, gente. Boa sorte a todos, a todas. Vamos lá ver o que a espiritualidade, o universo tem para vocês. Vamos lá. Eu vou estar abrindo com Dark Mirror Oracle. O que temos aí, por favor? Atonement seria traduzido como... agora eu esqueci. Atonement é meio que você arcar com as consequências dos seus atos, sabe? O que mais? Triunfo das mentiras. Naked before the stars. Nu perante as estrelas. Esse nu perante as estrelas é uma carta que fala muito principalmente sobre nossa imagem de corpo, tá? Então pode ser aí que seja uma questão de como vocês têm tratado seu corpo, como vocês têm se tratado em relação a isso. Colorless Angel. Anjo sem cor. Ou anjo incolor. Fated to suffer. Destinado a sofrer. Não fecham o vídeo ainda, não quer dizer que vocês são destinados a sofrer, tá? Que sua vida vai ser um horror pro resto, pra sempre, tá? Revenge. Vingança. Ironicamente também caiu aí na outra leitura que eu tinha feito. Fundo de deck a gente tem Rainha do Meu Mundo. Revenge eu não falei, mas é vingança. A tradução. E esse daqui, Rainha do Meu Mundo. Queen of My World. Bora lá, pessoal. A gente está trabalhando aqui uma energia que vai falar muito sobre como vocês têm se tratado. E como vocês têm permitido que os outros te tratassem também. Tá bom? Eu sinto aqui que tem muita gente que estava carregando consigo um peso de querer arcar com tudo. Por quê? Atonement fala disso. Atonement é uma carta que, pelo menos nesse oráculo, a descrição dela vai dizer o seguinte. É uma carta que fala sobre a gente arcar com as consequências dos atos, não só nossos, mas dos outros. No sentido de que, poxa, me ferraram no passado. E eu permiti que isso acontecesse. Mas, acima de tudo, ela é aquela carta que lembra. Foi no passado. Não tem como mudar. Então, aqui eu sinto que tem muito uma energia de muitos desacreditados com o futuro. Que estão realmente acreditando que estão destinados a sofrer. Isso tudo vem de como você tem sido tratado, de como você tem permitido que vocês sejam tratados. Com o triunfo das mentiras, que é uma carta muito que fala das ilusões que a gente vê, principalmente daquelas ilusões de TV, sabe? De achar que tem que ter corpo X ou Y para ser bonito, para se considerar bonito, essas coisas. Me vem muito aqui de vocês estarem começando a dar os primeiros passos, tá? Para entender que
eu não preciso ser de determinada maneira para me amar, para gostar do meu corpo. E que, mesmo que eu sinta que tenha necessidade de mudar alguma coisa em mim, esse desejo de mudança ele não pode vir de um sentimento de ódio, de um sentimento de desgosto comigo mesmo, mas tem que vir de um sentimento de amor para com o meu corpo, de um sentimento de amor para comigo mesmo, de carinho, de cuidado. É uma coisa bem forte. E aqui com vingança, eu sinto que muitos estão aí começando a perceber que na sua vida tinha pessoas ali que não estavam sendo muito boas, que elas estavam só fomentando, ou que elas mesmas estavam criando essa teia de mentiras para você se sentir assim mal consigo mesmo. Consigo mesma, essas coisas. E agora é hora de arcar com as consequências. Que consequências são essas? A gente vai ver aqui com o tarô dos dragões. Beleza. O que mais a gente tem aqui nessa leitura? Rei de Copas, energia dos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Temperança. A temperança, no caso, é uma energia que vai estar aí trabalhando com o signo de Sagitário, mas também com a energia de Libra. O louco. Vamos lá. De pouco em pouco, eu sinto que algo foi o... Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que vai ser melhor de vocês conseguirem entender. Aqui na carta da temperança, deixa eu ver. Peraí. Aqui. Na carta da temperança, se vocês puderem ver, esse dragão ele tá enchendo de pouco em pouco essa taça. Eu sinto que muitos estavam ali em uma situação em que era a mesma coisa. De pouco em pouco, vocês tentavam encher uma taça, mas alguém vinha e tirava. O rei de copas e o louco aqui me deu a sensação de que vocês eram monitorados por alguém. E com o louco surge uma nova presença que fala: poxa, você não acha meio estranho aquela pessoa ficar ali olhando o que você está fazendo sem nunca ajudar? E se ela vem falar com você, não é coisa muito agradável? Eu sinto que vem essa nova percepção, que vem essas duas presenças aí em conflito. Pode ser alguém que fala, inclusive, para a pessoa que é alguém que pode chegar em você e falar: olha, não te conheço, ou a gente se conhece há muito tempo, mas é bem esquisito. Pessoa X ou Y tá, por exemplo, monitorando seu peso. É esquisito. Não era pra você estar fazendo isso se não fosse, tipo, seu doutor, seu médico. E até nesses casos, tem questões que a gente tem que questionar, porque, poxa, tem vários casos aí de médicos discriminando os pacientes por questões de peso e ignorando outros fatores. Podem estar não só contribuindo para perda ou ganho de peso, mas também que podem estar causando algum mal aos pacientes. É o Pajem de Ouros aqui, energia de Touro, Virgem, Capricórnio, signo de terra. 5 de espadas.
Tem uma coisa aqui de desde pequeno, desde muito cedo, vocês estarem aí sendo ensinados uma forma de pensar, uma forma ali, um padrão de pensamento que não era bom, que não era benéfico a vocês. E que só agora vocês estão percebendo o quão tóxico e prejudicial realmente era. 8 de ouros. Falando, é algo que foi construído ao tempo. Muito tempo. Provavelmente não vai bater com todo mundo, né? Já que é uma leitura geral e temporal, mas aqui me veio uma coisa de um pai ali ausente por causa da figura do rei de copas. Na verdade, não era ausente, era um pai que estava ali presente de forma física, mas emocionalmente ele era distante ou abusivo. E que era aquela pessoa que, principalmente para as mulheres, isso vai ressoar, né? Mas também vai ressoar para os homens, de outras formas. Era aquela pessoa que sempre dava um comentário sobre o seu corpo, principalmente. E aí, esse comentário era algo que te machucava, né? Que você sentia que alguns que precisava ali se diminuir para ele não ver, ou para outros que não importava o que fizesse, você nunca estava bom o suficiente. Aqui tem muito isso de pessoas ali usando, principalmente da sua aparência física, para te diminuir, para te controlar de alguma forma. Desde copas. O imperador, energia de Ares. E os 5 de ouros. Quatro de paus, 2 de ouros, cavaleiro de ouros, o mago. Tava vindo aqui de uma coisa de pessoas que, assim, celebravam muito o seu fracasso, tá, pessoal? Desculpa aí, só um segundo. Não, meu pai me ligou e eu não posso atender, né? Enfim, voltando aqui, desculpa por isso. Era uma sensação de gente que realmente não conseguia ser feliz se você estivesse feliz. Eles realmente viravam muito pra ver da sua miséria. E eu sinto aqui que mesmo que talvez essas pessoas não estejam mais na sua vida, que vocês tenham se afastado, ou que a pessoa não esteja mais encarnada, a presença dela, a memória delas, ainda fica sobre você, te controlando, te impulsionando a sentir que a minha vida é só sofrimento. Porque a vida dessa pessoa foi só sofrimento. Que energia. O pendurado. Energia aí de peixes. Sete de paus. Rainha de copas. Novamente energia de signo de água. Paus. Muitos aqui estão ali na luta. Porque, vamos lá. Sete de paus aqui, se vocês puderem notar, essa dragoa está protegendo aí os filhotes dela. Se vocês não puderem notar, os cajados que eles estão usando são o mesmo que o dela. Ou seja, são ali inimigos que também são dragões e estão usando ali os cajados. Aqui
tá muito uma coisa disso, de vocês querendo proteger, inclusive aí para quem teve filhos, filhas, para quem tem, né? Eles desse ciclo vicioso, dessa sensação tão ruim que vocês viveram, né? Dessas situações ruins, mas vocês não sabem como. Eu sinto que tem muitos que olham para aquela situação e sentem que ainda estão presos lá, que ainda estão vivendo aquele momento. E aqui não é bem assim. Vocês já estão livres. Vocês já estão, mas não, a mente de vocês não processa isso. E para isso é necessário, primeiramente, terapia, gente. Conversem com terapeutas, com psicólogos, vai ajudar muito, tá bom? Porque no fim a espiritualidade, os oráculos, eles só podem ir até determinado nível. Beleza? Mas para outros, tá na hora de ver um entendimento de que vocês não são aquela pessoa, vocês não são a sombra daquela pessoa. Não é porque ela te criou de tal jeito, porque ela te tratou daquele jeito, que você vai repetir. Aqui, cada vez mais que eu vou tirando, eu sinto que a carta da vingança saiu. Ela é uma carta que não vem dizer sobre o que vocês vão fazer agora, mas sim uma carta que os outros, que se refere ao outro, sabe? A quem já passou. É uma carta que me diz, que me faz pensar cada vez mais que a pessoa olha e pensa assim, eu quero ver aquela pessoa no chão, eu quero me vingar dela. Mesmo que vocês nunca tenham feito nada. Por quê? Porque essa vingança, esse ódio, não é direcionado realmente a vocês. Mas é direcionado a quem no passado prejudicou elas. É direcionado a todas as coisas ruins que aconteceram na vida dela. E como ela não pode descontar ali nas situações, ela desconta em você. 6 de copas. 5 de paus. O 10 de espadas. Tem muita gente que não consegue se ver longe do conflito. Vocês não estão conseguindo se ver longe. Assim, de verdade, dessas pessoas não estão conseguindo se ver separados dessa energia. Aqui, a necessidade de finalização que vem, ela pede algo a mais. Para alguns é necessidade de cortar contato, de cortar proximidade, fazer talvez trabalho de corte de laço energético. Eu não faço esses trabalhos, tá, pessoal? Quem sabe no futuro, mas por enquanto não. É realmente uma necessidade muito grande de definir limites bem claros e fortes. Tem muita gente que está precisando proteger a mente, tá? Proteger bem a mente, porque tem alguma coisa de energia ali. Não estou vendo realmente trabalho, tipo, ir na encruzilhada, essas coisas, mas demandando energia, pensamento, sentimento ruim para vocês. E isso está adoecendo vocês cada vez mais. Então, eu preciso aí reforçar suas proteções. Faça suas rezas, tome alguns banhos de ervas. O que mais? Rainha de paus. Energia diária, Leão e Sagitário. Ais de paus. E a estrela, energia de aquário. Fundo de deck, 9 de ouros. Para quem aí conseguir bloquear essas energias, para quem se dedicar a ir contra essa energia, essa última linha vem falando o seguinte: você não está desamparado e, acima de tudo, você não é indefeso perante essa pessoa, essa energia, essa situação.
aqui vem dizendo assim, gritante, porque alguns precisam ouvir mesmo, o seguinte: você não é indefeso. Trabalhe. Trabalhe aí para ir contra essas energias. E aqui não é uma questão de trabalho físico, trabalho de se desenvolver, blá, mentalmente, de terapia, essas coisas. É também trabalho de magia mesmo. A rainha de paus é uma grande feiticeira, uma grande bruxa. Aqui, muitos estão precisando aí e reforçar seu contato com a espiritualidade. E isso pode ser, se você for católico, evangélico, indo ali na sua igreja. Tem gente que talvez precise começar em centro de umbanda, se desenvolver ali em outras práticas espirituais. Mas aqui tá me falando isso bem claro. Vocês não são indefesos perante essa pessoa. Desde que vocês não desistam e se imponham, essa energia não chega mais até vocês. E se chega, ela não surte efeito. Porque essa energia podre, vamos ser bem sinceros, é uma energia podre que é direcionada a vocês, é uma energia que só tem a base de ressentimentos passados aí, coisas do passado que já foram e que a pessoa em si também não consegue sustentar. E por que ela não consegue sustentar? Porque ela está melhorando como pessoa? Não. Porque ficou remoendo tanto, ficou nutrindo tanto suas energias podres que a pessoa literalmente apodreceu por dentro. Então, a pessoa em si, ela não tem tanto poder, ela não tem tanta capacidade de te afetar, a não ser com... Ela só consegue ter um acesso maior sobre você quando você deixa. Então, aqui, reforce suas proteções, faça uma terapia, como eu disse, se necessário. Para quem for da bruxaria, da magia, do candomblé, do que for, reforce suas proteções. Se você não tem, façam, corram para fazer essas proteções, tá bom? E é isso, gente. Caramba, que leitura louca. Vou estar finalizando com o Códigos Estelares, tá bom? Por favor, finalizando essa leitura, com a mensagem, o conselho da espiritualidade. Eita. Ai. Ai. E a espiritualidade tem que falar, por favor, para finalizar a leitura. Capricórnio, alcançar. Deixa eu ver. E casa 6, sustentabilidade. Sensibilizar, pensamento, comunidade. O que é sustentável para vocês, tá? Pensem nisso. O que é sustentável para mim? É sustentável ficar mantendo um padrão de ódio contra meu corpo, contra mim mesmo? É sustentável manter certas pessoas ali à sua volta? E com o Capricórnio alcançar, ele vem o seguinte: o Capricórnio, ele é um animal mítico que é duas metades, né? Uma parte é um bode montanhês que escala grandes alturas aí sem dificuldade. A outra é um peixe, ou seja, ele consegue ir nas profundidades. Aqui, essa carta, para mim, ela vem como um lembrete para vocês. Não tem lugar que vocês não possam ir. Não tem distância que vocês não possam percorrer. Não tem... não tem topo de montanha. Eu esqueci uma palavra. Eu não estou achando uma palavra melhor. Mas, assim, vocês podem alcançar o que vocês quiserem. Se vocês se dedicarem. E se acima de tudo, vocês acreditarem em vocês. Desculpa pelo barulho aqui. A porta está fechada e a minha porta é daquelas de corredor, né? Bem michuruca. E aí com o vento fazendo isso. Enfim, entendam que vocês têm mais poder do que vocês acreditam ter, tá bom? E que vocês não são dependentes e não precisam ser reféns aí dessas situações bosta, dessas pessoas bostas até, pra quem estiver lidando aí com uma figura, né, com uma pessoa real. E que vocês podem seguir sua vida muito bem, sozinhos, independentemente. Beleza? Pois bem, pessoal, a leitura de vocês vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que ela tenha auxiliado vocês aí de alguma forma. Gratidão a todos e a todas.
A gente se vê aí na próxima leitura.